Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária-Geral dos Serviços de Segurança Interna. A hora vai longa, as perguntas já foram muitas, a Sra. Secretária-Geral já exaustivamente respondeu, mas há aqui alguns aspectos que nós gostávamos de aprofundar. Eu vou começar com uma citação. Hoje, quem tem poder não é quem tem informação, é quem a sabe partilhar. Helena Fazenda, Secretária-Geral do Serviço de Segurança do Estado, em 11 de março de 2016. O 11 de março teve aqui assim também uma conotação simbólica. Na mesma entrevista diz: é preciso que se compreenda que todo este trabalho visa que nunca se chegue ao ponto de só se atuar depois do acontecimento, numa fase que a investigação criminal se limita a recolher a prova. A eficácia passa necessariamente pela detecção precoce e isso implica uma ampla fase de prevenção. Eram ainda 5 pilares da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo: detectar, prevenir, proteger, perseguir e responder. No nosso entender e no entender dos portugueses, claramente no episódio de Tancos falhou a comunicação e estes pilares, 3 pelo menos deles ruíram e esperemos que não caia o edifício. Gostava de perguntar à Sra. Secretária-Geral o que é que tem a dizer sobre este comentário. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Silva, pela questão que me coloca. Olha, eu mantenho ipsis verbis tudo o que está aí e acho que o investimento deve ser sempre no sentido de melhorar todas as situações. Esse enquadramento é feito no âmbito do terrorismo e, concretamente, a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e, de facto, tem vindo a ser feito um esforço muito grande por todas as entidades que integram o sistema e, concretamente, por todas as entidades, direta e indiretamente, com responsabilidades em matéria de terrorismo, devo dizer. Mais diretamente com os parceiros do CAT, que têm desenvolvido um trabalho, de facto, afincado no cumprimento da estratégia e na elaboração dos planos de ação e nas medidas de cumprimento da estratégia. De facto, essa é uma avaliação, esse é de facto, é uma forma em que eu me expressei e que continuaria a fazê-lo hoje, na mesma medida. Agora, se o Sr. Deputado me quer perguntar, então, se disse isto e porquê é que não evitou Tancos, ó Sr. Deputado, eu não vejo aqui uma relação de causa e efeito com toda a honestidade do mundo. O que eu acho é que nós temos que trabalhar sempre mais e melhor para tentar detectar, e muitas situações são detectadas precocemente e que depois são prevenidas e que levam a que as coisas aconteçam. O caso de Tancos, como infelizmente outras situações de crimes, acontecem todos os dias. Mas deixe-me também dizer-lhe que, comparativamente com outras situações, com outros países, com outras sociedades, de facto, temos que aproveitar a atmosfera de segurança em que todos habitamos e vivemos para continuar a investir cada vez mais e melhor no sentido daquilo que o senhor leu, que eu terei dito. Ó, Sra. Secretária-Geral, eu vou então enquadrar. No meu entender e no entendimento dos portugueses, a comunicação falhou entre os vários órgãos. Foi claro. Quando nós vemos numa ata em que se diz que o SIS e o Sr. Primeiro-Ministro sabiam há ano e meio sobre uma lista de compras que continha material que depois se veio a verificar era semelhante ao que foi roubado nos paióis de Tancos, como é que um português comum não fica perplexo em pensar que os órgãos de poder portugueses não tiveram tempo ou discernimento para falar com as chefias militares no sentido de verificar se na nossa listagem de armamento existiam esse género de armamento e onde estava colocado, e no sentido de alertar de forma prudente para que esse material tivesse uma maior vigilância. Obrigada, Sr. Deputado. Eu, relativamente à lista de compras que consta da ata, que o Sr. Deputado acaba de referir, o que eu sei foi o que já disse à Comissão e tive o cuidado, antes de vir à Comissão, de me inteirar, de me informar
confirmando, para que não houvesse quaisquer lapsos da minha parte, involuntários, necessariamente, mas para que não houvesse lapsos e para que eu pudesse contribuir com, enfim, com a obrigação que tenho de estar nesta comissão, a fornecer os contributos que tenho disponíveis em função da minha função. E a informação que eu tenho é que a lista de compras, com material similar, da mesma natureza ou não tem nada, absolutamente nada a ver, não tem qualquer relação com tanques. E, portanto, esta é uma informação da entidade que trabalhou o dossiê e que tirou as ilações devidas de acordo com o cumprimento das suas competências. Sra. Secretária-Geral, então isto tem a ver também com o grau de ameaça. Na mesma entrevista, há uma referência onde se diz: ainda recentemente o diretor do SIS comunicou, na altura ao jornal em causa, que tinha sido identificada uma ameaça do Daesh contra Portugal e no dia a seguir houve uma ministra que disse não haver qualquer ameaça. E estávamos novamente em ameaça moderada. Sabíamos há ano e meio que havia uma lista de compras de material, continuamos em grau de ameaça moderado. Dá-se o roubo de tanques, continuamos com o grau de ameaça moderado. Quer dizer, qual seria o acontecimento que levaria a alterar o nível de ameaça em Portugal? Quer dizer, durante este período todo, de 11 de março de 2016 até ao furto de tanques e posteriormente ao furto de tanques, nunca houve, no sentir das pessoas e no sentir dos organismos, que o grau de ameaça devia ser alterado. É que para o português comum isto é uma verdadeira perplexidade. Com situações a acontecerem em França, com a situação em ebulição na Síria, como é que em Portugal, com o roubo de ordenado, o português comum é uma verdadeira perplexidade não ter aumentado o grau de ameaça. Muito obrigada, Sr. Deputado. Os graus de ameaça são, permita-me que repita, porque eu não posso deixar de repetir, são da competência legal do SIS e estão definidos no Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança. Levam em conta, para serem definidos, um conjunto de informações, de conhecimentos, de dados, que só o SIS pode, de facto, no âmbito daquilo que é o exercício das suas competências, melhor explicar como se processa. Agora, é feito, e de acordo com o Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança, repito, com a colaboração do CIED, e o CIED é o nosso Serviço de Intelligence Externo, que de facto tem uma atividade muito grande ao nível de relações com as suas congéneres e também com o componente militar. Portanto, há aqui um espectro imenso, de facto, de canais de comunicação, e é feita em colaboração com os órgãos de informação das forças e serviços de segurança. É esta a expressão que está. E eu, já agora, se me permite, também, enfim, pela experiência que tenho, sei que os departamentos de informações das forças e serviços de segurança produzem uma panóplia muito grande de informação que canalizam naturalmente também para o SIS, sem prejuízo das suas fontes e do conhecimento que lhe advém também do seu relacionamento com os congéneres, que depois vão levar à avaliação da ameaça. A avaliação da ameaça... A senhora Secretária-Geral já explicou a avaliação da ameaça, já todos entendemos. Mas eu vou-lhe fazer uma pergunta que é o seguinte, e vou-lhe ler. No entanto, e neste contexto, referiu que há cerca de 1 ano e meio que o SIS está envolvido com serviços congéneres estrangeiros e com conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro na monitorização do tráfico internacional de armas, uma lista de compras com material semelhante àquele que foi furtado em tanques. A senhora Secretária-Geral, se tivesse tido conhecimento isto há ano e meio antes, porque a senhora Secretária-Geral, que coordena todos os serviços, só teve conhecimento disto
após o roubo de tanques, qual teria sido a sua ação de coordenação dos serviços? Não teria alertado as chefias militares, nomeadamente, para a possibilidade de um roubo de material desta natureza? Sr. Deputado, muito obrigada também pela questão. Se o SIS não partilhou essa informação e se o SIS conclui que nada tem a ver, absolutamente nada, com o furto de tanques, eu só tenho que transmitir à Comissão a informação que tenho disponível e é esta. Senhora Secretária-Geral, não entende que o SIS devia ter, aos Serviços de Segurança Interna, não devia ter falado sobre esta situação? Se o SIS não fez, tenho que partir do pressuposto que não concluiu que teria qualquer impacto, qualquer interação direta ou qualquer projeção na segurança interna. Eu vou continuar então com as perplexidades que com português do senso comum sentir. Um português do senso comum ouvir dizer que os secretários-gerais dos Serviços de Informação da República Portuguesa e dos Serviços de Segurança Interna souberam do roubo de tanques pelos jornais é uma verdadeira perplexidade. O segundo aspecto é que a UCAT, ao fim de 2 dias, já sabia que não havia ligação ao terrorismo e ao crime organizado. Parece-me muito cedo, ainda não havia uma definição clara da listagem de material para se chegar a essa conclusão. A lista de material, segundo disse a senhora Secretária-Geral, foi enviada para todos os serviços no final da reunião do dia 30. Mas a verdade é que no dia 2/7 os portugueses sabem desta listagem pela imprensa espanhola. Uma lista que devia ser e que foi enviada a todos os nossos órgãos mais secretos. E para alguém do senso comum, o grau de ameaça, como disse, não era alterado quando pela Europa se assistia a inúmeros atos de terrorismo. Estes foram as perplexidades que os portugueses foram confrontados após o roubo. E agora temos mais uma, que é o facto do SIS e o Primeiro-Ministro saberem que havia essa lista de compras e que nunca chamaram a atenção das entidades competentes, pelo menos para avaliarem essa situação. Mas há ainda outro aspecto que merece a nossa atenção. E aqui tem a ver com a atuação do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro diz: logo no dia a seguir à constatação do furto, as autoridades nacionais e, em particular, a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, reuniram a Unidade de Coordenação Antiterrorista, que identificou que o furto nada tinha a ver com qualquer ligação à criminalidade organizada, muito menos à atividade de terrorismo, diz o Sr. Primeiro-Ministro. A Sra. Secretária-Geral já disse aqui que lhe deu esta informação ao Sr. Primeiro-Ministro. Mas a Sra. Secretária-Geral do CIRP diz ontem, aqui em audição, que lhe foram apresentados vários cenários e que o Sr. Primeiro-Ministro escolheu este. Eu gostaria que a Sra. Secretária-Geral comentasse esta afirmação da Sra. Secretária-Geral do CIRP. O Sr. Deputado, muito obrigada. Permite-me que eu volte aqui atrás à lista de compras, porque o Sr. Deputado creio que questionou sobre a avaliação da situação. A avaliação da situação da lista de compras estava no sítio certo, na entidade competente para fazer a avaliação da ameaça, que é o SIS. Portanto, era um dossiê do SIS, foi avaliado pelo SIS, foi terminado pelo SIS, com a conclusão de que nenhuma implicação tinha, nenhuma conexão, nenhuma ligação tinha com Tancos. Sr. Deputado, eu comentar aquilo que a Sra. Secretária-Geral do CIRP disse aqui. Olha, pertence ao CAT também e provavelmente terá sido uma posição que lhe terá sido transmitida, uma vez que não era ela na altura também que exercia as funções. O que eu posso dizer ao Sr. Deputado, e devo dizer ao Sr. Deputado, é que a avaliação da ameaça feita a Tancos pelo SIS, de facto, contempla, é um documento
enfim, classificado, e como em qualquer relatório de avaliação de ameaça, são colocados vários cenários e conclui que, dos vários cenários e relativamente ao terrorismo, o grau de ameaça se mantém moderado. Esta é a conclusão do relatório, que, de facto, é distribuído pelas entidades competentes e é isto, ipsis verbis, que lá está relativamente ao terrorismo. E era naquela altura, manteve-se e continua. Mas, se me permite, eu voltaria um bocadinho mais atrás, quando o Sr. Deputado me pergunta se eu não acho que Tancos devia ter alterado o grau de ameaça. Vamos ver, eu não tenho que achar ou deixar de achar. Eu tenho que me confinar e tenho que me conformar, no bom sentido do termo, com aquilo que os serviços de informações fazem, que é o seu papel de avaliação do grau de ameaça e que é de uma extraordinária importância, porque se projeta na detecção de muitos fenómenos criminosos, de muitas atuações, de muitos comportamentos que efetivamente depois vêm a ser estancados precisamente por força da atuação do SIS, e eu defendo, já agora se me permite também, com toda a frontalidade, que um Estado, em termos de segurança interna, será tanto mais forte, em termos de salvaguarda da sua segurança interna, quanto melhor e mais eficazmente, de facto, e de forma apetrechada, funcionarem os serviços de informações de qualquer Estado, porque, de facto, são a primeira linha, são, de facto, os serviços que têm a possibilidade de nos indicar o caminho da detecção, de que há pouco o senhor deputado, enfim, fez o favor de ler algumas referências que eu tive em tempos, oportunidade de fazer e que mantenho. Mas relativamente ao grau de ameaça, Sr. Deputado, os graus de ameaça não podem andar, não flutuam à medida de um ou outro acontecimento. E isto eu digo de acordo com aquilo que é a definição e o conceito de grau de ameaça e daquilo também que tenho conhecimento da metodologia que leva à definição do grau de ameaça. E é porque uma flutuação a nível do grau de ameaça pode e causa necessariamente um conjunto de circunstâncias que ninguém iria perceber, porque se não houver efetivamente um motivo que leve, com base e na alavancagem de situações concretas, a que leve a essa conclusão. Eu posso dizer ao Sr. Deputado que nós temos instaurados em Portugal outros crimes em matéria de terrorismo e nunca se falou que isso era um elemento que deveria determinar a alteração do grau de ameaça. Portanto, isto é tudo um conjunto de situações que têm que ser devidamente ponderadas para a salvaguarda, inclusivamente, da estabilidade, da paz pública e da projeção de Portugal no estrangeiro e diante das suas congêneres. Nós não temos uma situação, nem de perto nem de longe, idêntica àquela que as autoridades espanholas relatam e que nós temos conhecimento, àquela que se vive, infelizmente, no contexto do centro da Europa e que eu partilho aqui com toda a frontalidade, que já vi e já presenciei situações de partilha de colegas e congêneres, de facto, de uma aflição e de um espectro absolutamente inimaginável para aquilo que é a nossa realidade nacional, que é um ativo. Muito obrigada. Só uma última pergunta. Na sequência deste conhecimento da existência de uma lista de compras, houve uma linha de investigação que apontava que quer o furto, quer o aparecimento das armas foram simulacros para justificar roubos sucessivos de material de guerra. E dizemos isto porque as teses, muitas vezes, que se desvaloriza o episódio de Tancos e até afirmações do Sr. Ministro da Defesa, quando disse que provavelmente nem terá havido furto, dão alguma força a esta linha de investigação. Queria saber se alguma vez teve conhecimento dessa linha de investigação e se ela ainda continua a existir. Sr. Deputado, peço desculpa, continua a referir-se à lista de compras. A lista de compras
Não necessariamente. Estou a dizer que na sequência de termos conhecimento da existência desta lista de compras, dá agora mais força a uma linha de investigação que chegou a ser iniciada no início do processo, onde se defendia que quer o roubo, o furto, quer depois o aparecimento das armas, foram simulacros para justificar o roubo sucessivo de material de guerra por organizações de criminalidade internacional e nacional. Olha, Sr. Deputado, muito obrigada. Relativamente à questão da desvalorização de tanques, eu gostaria aqui permitia-me, sublinhar que, em momento algum, após o conhecimento, o assunto foi desvalorizado. Absolutamente. Eu tenho uma intervenção técnica e, portanto, penso que tenho, enfim, a noção dos meus deveres, como eu gosto de dizer, e, de facto, desvalorizado em momento nenhum, e tudo o que se pôs em marcha foi para, de facto, consertar e criar mecanismos de concertação entre todas as forças e serviços de segurança para que se obstasse, sei lá, posso-lhe ilustrar, para tornar mais fácil a circulação, eventualmente, da mercadoria, do armamento que tinha sido furtado. Imagine, o Sr. Deputado, um cenário mero hipotético, mas imagine que haveria ali uma deslocação de um local para o outro. Sabemos hoje todos que o material foi guardado a escassos quilómetros do sítio do furto e que ali permaneceu de junho a outubro. 18 de outubro, acho que foi a data em que, de facto, houve a recuperação. Portanto, e a preocupação foi dotar todas as entidades, todas as forças e serviços de segurança, com toda a informação disponível e que tinha, de facto, sido também potenciada, cuja partilha tinha sido potenciada naquela reunião, para que, se deparassem com um cenário desse tipo, pudessem agir e agir imediatamente. Portanto, desvalorização em momento nenhum, e isto que acabo de dizer ao Sr. Deputado é um mercenário que tentámos todos prevenir, e estamos aqui agora a falar do risco, no campo das hipóteses, das possibilidades, dos cenários. Relativamente à lista de compras, eu não conheço nenhum processo de investigação, não conheço naturalmente as linhas de investigação, senão aquilo que deriva da qualificação jurídica de que já há pouco falei, portanto, de um espectro alargado de linhas de investigação, que vai desde o furto, criminalidade organizada, terrorismo, que a investigação, esperamos todos que a curto prazo nos dê, de facto, as tais respostas àquelas perguntas cruciais da investigação criminal. E na relação com a lista de compras, eu não posso dizer ao Sr. Deputado mais do que aquilo que já disse, que, efetivamente, a entidade que tratou da avaliação desta referida lista de compras concluiu que nada teve a ver com tanques. Muito obrigada, Sr. Deputado.